primeiros 10 versículos, mas eu quero ler apenas o versículo de número 9 agora. E o versículo de número 9, ele nos diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Eu quero pedir para que vocês, com a gentileza que é própria de vocês, repitam após mim assim: vem dos 4 ventos. Vem dos 4 ventos. Poderia mais uma vez? Vem dos 4 ventos. Amém. Irmãos, nesta noite eu quero falar para vocês nesta mensagem, e o tema desta mensagem é os 4 ventos de Deus. A Bíblia vai nos mostrar várias situações em que o vento está inserido no contexto. E hoje eu quero mostrar para vocês 4 situações que eu designei como os 4 ventos de Deus. A Bíblia vai mostrar para nós que quando o vento está soprando brandamente, significa que as coisas estão indo tranquilas. Mas existem momentos que a Bíblia vai registrar um vento forte, um vento austero, um vento bravio. Então, neste momento, a Bíblia está querendo enfatizar que é um momento de grande luta, de grande tribulação. E nós sabemos que a vida do crente, ela é feita de momentos de tranquilidade, mas é feito de momentos também de grandes tempestades, de vento soprando de forma muito ruidosa. Então, nesta noite eu quero mostrar para vocês, na palavra de Deus, 4 ventos que nós vamos ver Deus agindo através desses 4 ventos. O primeiro vento de Deus que eu quero mostrar para vocês está lá na criação. A Bíblia vai dizer que no 6º dia, depois de ser criado todos os animais, céu, terra, sol, lua, então agora Deus reúne-se com a Trindade, ou a Trindade se reúne para agora formar ou criar o homem. Então, neste momento, eles se unem e faz o homem um bonequinho. E agora aquele homem já formado do barro, do pó da terra, então Deus chega, e a Bíblia diz lá no texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus soprou nos narizes do homem, e quando soprou nos narizes do homem, ele recebeu fôlego de vida. E quando ele recebe o fôlego de vida, o homem foi feito naquele momento alma vivente. Ali está o primeiro sopro de Deus na Bíblia. Só que quando nós vamos olhar neste tempo em que Deus sopra a sua vida no homem, neste tempo o homem tinha todos os privilégios tantos, a ponto da Bíblia dizer que na viração do dia, Deus fazia uma visita lá no Éden, no paraíso, e Deus falava pessoalmente ao homem, Deus conversava com Adão, Deus falava com Eva. Isto aconteceu até o momento em que entra o pecado no mundo. Eva desobedece, comendo do fruto proibido, o fruto que Deus disse: não coma deste fruto, vocês têm o paraíso todo, olha quantos frutos vocês têm aqui, vocês podem comer de todos esses frutos, mas deste fruto vocês não deverão comer. E Eva, enganada pelo adversário, ela comeu daquele fruto e deu para o seu esposo, que comeu também. Quando seu esposo comeu, a Bíblia vai dizer que o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entra no mundo por esta desobediência, então o homem perde
todos aqueles privilégios. Ele vai perder inclusive o privilégio de usufruir de todos os benefícios que existiam no paraíso. E agora o homem vai ter que lavrar a terra para poder se alimentar dela, e a Bíblia vai dizer que ele vai sentir cansaço, ele vai ficar suado, ele vai ficar fadigado com o seu trabalho, fruto ou consequência do pecado. Aqui nós temos o primeiro vento de Deus, que foi na criação, quando Deus sopra o fôlego de vida nos narizes do homem. Nós temos agora o segundo vento de Deus, que a Bíblia vai chamar de vento oriental. O que é o vento oriental? Eu, usando aqui o meu raciocínio, eu falei assim: o vento oriental, segundo o que eu entendo pela palavra de Deus, é o vento que dissipa a tempestade, mas é o vento de Deus que também traz a tempestade. E eu vou explicar isso para vocês, para que vocês não fiquem temerosos, achando que Deus traz qualquer tipo de tempestade para nós. Esse vento oriental, Deus vai trabalhar tanto com ele para o bem, quanto para o mal, tanto para abençoar o seu povo, como para amaldiçoar os adversários do nosso povo. Nós vamos encontrar em Êxodo capítulo 14, versículo 21, aonde nós temos Moisés diante do Mar Vermelho, e o Mar Vermelho estava tranquilo, não tinha como eles passarem, não tinha, segundo alguns, a ponte mais longa que nós temos é a ponte Rio-Niterói, não lembro quantos quilômetros, parece 14 quilômetros tem a ponte Rio-Niterói, uma ponte enorme. Lá não tinha ponte Rio-Niterói, não tinha nada disso. Aqui em São Paulo, segundo alguns entendidos em viadutos, diz que o viaduto mais longo é o viaduto ali da Aricanduva, ali, que tem parece que 3 quilômetros aquele viaduto ali. Não tinha nada disso. Moisés não tinha como passar, segundo alguns estudiosos, com 2 milhões de pessoas que estão saindo do Egito e agora indo em rumo de Canaã, e encontra-se com o Mar Vermelho. A Bíblia vai dizer que há um diálogo entre Deus e Moisés, e Deus diz para Moisés: Moisés, toca na água. E quando Moisés toca na água, a Bíblia vai dizer que Deus sopra um vento oriental. Este vento oriental, ele começa a soprar, e quando começa a soprar esse vento oriental, abre o Mar Vermelho ao meio, e fica uma parede do lado direito, outra parede do lado esquerdo, e aquele vento oriental vai ser o vento de Deus para proteção da nação de Israel, para que eles passassem no meio do mar durante toda a noite com os pés enxutos. Esse vento oriental, ele veio da parte de Deus para livrar o povo de Israel que saiu do Egito e que estava sendo perseguido por Faraó. Mas a Bíblia vai dizer também, lá em Êxodo capítulo 10, naquelas 10 pragas que Deus mandou, a 8ª praga foi a praga de gafanhotos, e a Bíblia vai registrar no versículo 13 do capítulo 10, que Deus soprou um vento oriental também, e este vento oriental agora, ele não está trazendo livramento como lá atrás, agora ele está trazendo uma praga, ele está trazendo a praga dos gafanhotos, para que Faraó e todo o seu povo deixasse o povo de Israel passar. E o meio pelo qual Deus usa para que a praga chegasse até Faraó e o povo de Deus fosse liberto, foi este vento oriental também. A Bíblia vai nos dizer de alguns ventos que vão soprar na nossa vida. Por exemplo, nós temos Saulo, ou melhor, Paulo, saindo em uma última viagem, quando ele estava indo para Roma, e naquele navio lá em Atos capítulo 27, a Bíblia vai registrar no versículo de número 13, que começou a soprar um vento brando, um vento tranquilo. Aquele navio estava, como diz o outro, navegando tranquilamente
em águas tranquilas. Mas quando chega no versículo seguinte, no versículo 14 de Atos capítulo 27, a Bíblia diz que veio um vento, um tufão, e o nome desse tufão ele era tão bravo que tem até o nome Euroaquilão, até o nome dele dá medo. E esse Euroaquilão começa a soprar. Veja que um versículo antes está tudo tranquilo, mas de repente começa a soprar de uma forma bravia, a ponto do barco quase ir a pique. Isso não acontece comigo e com você muitas vezes? Você está tranquilo, bem sossegado, e daqui a pouco acontece alguma coisa que começa o vendaval, começa a balançar. Meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Nossa mãe, de saudosa memória, que dorme no Senhor desde o ano de 97, ela cantava um hino com a gente no culto doméstico, que era assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia, a calma anunciar, vigia e ora um coração pequeno, um temporal pode abrigar. Quer dizer, está parecendo que está tudo calmo, está parecendo que vai tudo tranquilo, mas a recomendação daquele louvor era: vamos orar, porque pode vir o temporal, e no momento que vier o vento soprando de forma bravia no nosso barquinho que está navegando no mar desta vida, então nós precisaremos estar em íntima comunhão com Deus, nós precisaremos estar com a nossa vida de oração no altar. A nossa vida tem que estar no altar de Deus, para que no momento em que soprar o vento de forma furiosa e bravia, nós tenhamos intimidade com Deus, a ponto de acontecer o que aconteceu com Paulo, de um anjo do Senhor se apresentar para ele no meio daquela tormenta e dizer: Paulo, fica tranquilo, ninguém vai morrer, ninguém vai perder a vida. Já estavam jogando alimento, já estavam jogando um monte de coisa fora, mas o importante é que o anjo veio para tranquilizar a Paulo e dizer: ninguém vai morrer. Quem sabe nesta noite, você que está me ouvindo atentamente aqui, esteja vivendo este momento. Quem sabe ontem estava tudo tranquilo, tudo muito calmo, mas de repente alguma coisa aconteceu e o vento começou a soprar de forma furiosa o seu barquinho, e você está pensando: meu Deus, eu vou perecer no meio desta tribulação. Deus manda te dizer nesta noite: fique tranquilo, fique tranquila, minha irmã. Deus está no seu barquinho, Ele vai te dar vitória, Ele vai te ajudar. A tormenta é por um momento, mas Deus virá na sua direção para tranquilizar esta sua caminhada, esta sua jornada. Olha que coisa interessante a história de Jonas. Jonas é aquele profeta que nós sabemos que ele não queria pregar para os ninivitas, e não querendo pregar para os ninivitas, então ele tentou ir para um outro lugar. É o profeta fujão, está indo para Tarsis, quando Deus está mandando ele lá para Nínive. E aí a Bíblia vai dizer, eu acho lindo o texto que diz que Deus foi lá e deu uma ordem para que um grande peixe pegasse ele, e depois falou para o peixe: agora joga ele lá na praia de Nínive, porque não tem para onde fugir. Ele vai, prega para aquele povo, e os estudiosos da Bíblia dizem que Jonas era um profeta xenófobo. Ele tinha horror a tudo que era estrangeiro, e mais no caso dos assírios, porque os assírios lá atrás já tinham feito algumas coisas lá que causou um pouco de tristeza no povo de Israel. Então ele tinha esse problema com os assírios, por isso ele não queria ir lá. Mas ele vai a contragosto e chega lá, ele prega arrependimento por 3 dias. E quando chegou aos ouvidos do rei que aquele profeta tinha chegado ali e dado esta mensagem, o rei baixou um decreto em que todos deveriam jejuar por 3 dias, não comer e nem beber, inclusive os animais.
inclusive os animais não poderiam comer durante esses 3 dias. O que acontece ao final de 3 dias de humilhação diante de Deus do povo ninivita, que era inimigo de Deus há pouco tempo antes de receber essa mensagem? Deus abranda o seu furor e não executa juízo. E agora, Jonas indo embora, ele chega perto da praia e ele encontra um pé de aboboreira e que subiu lá e está fazendo sombra para ele. E ele estava bem tranquilo. Daqui a pouco, a Bíblia diz que Deus mandou um bichinho lá que comeu o pé da aboboreira e morreu. E ele ficou bravo com Deus porque veio um sol causticante na sua testa. E ele foi brigar com Deus para falar com Deus, porque aquele sol estava ferindo a cabeça dele. Meus irmãos, eu fiquei imaginando, quando eu estava preparando essa mensagem, como é que muitas vezes o homem, ele entra em contradição, e Deus quis dar esse ensinamento para Jonas. Jonas, você não teve misericórdia do povo ninivita, e agora você está tendo misericórdia desta aboboreira aqui, que você não plantou, você não jogou nem a semente, você não aguou, você não fez nada. Mas o que incomodou a Jonas foi aquele sol causticante, e nós também somos incomodados com isso. Você está acostumado a andar num carro bonito e daqui a pouquinho fura o pneu, aí você já desce do carro bravo, furou esse pneu. Você está acostumado a viver uma vida tranquila e daqui a pouquinho sai da rotina. De repente você está acostumado com um padrão de vida e de repente cai um pouquinho esse padrão de vida e você já fica chateado, achando que é Deus que não está cuidando de você e está colocando você à mercê do adversário. Meu irmão, minha irmã, às vezes Deus permite que a aboboreira morra para que o sol castigue um pouquinho da gente, para que a gente conheça o amor de Deus, a misericórdia de Deus, como Deus é um Deus amorável, como Ele é um Deus que tem misericórdia. E Jonas não entende isso, e Deus tem que permitir que a testa dele fique quente com aquele sol. Mas a questão é a seguinte: o texto vai dizer que ele desmaiou. E no desmaiar dele, que eu não entendo que seja literal, seja desmaiar de perder o ânimo, ele desejou a morte. E eu quero dizer para você que quando o vento está soprando o contrário, mas ele vem da parte de Deus, ele não vem para trazer morte. Olha o vento que soprou em Jesus, lá em Mateus capítulo 4, levou ele para o deserto. Mas quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito de Deus quem levou ele para lá. E lá ele passou 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que ele foi afrontado pelo adversário. Ele sofreu aquelas 3 tentações que nós já sabemos, mas ao final de 40 dias, ele sai de lá vitorioso, e a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Quem sabe nesta noite você se encontra em uma situação como esta. Quem sabe nesta noite você está vivendo um momento que o sol está ardendo na sua testa. Mas eu digo para você, sem medo de errar, Deus está neste negócio. Assim como Deus colocou aquela nuvem cobrindo o povo que estava no deserto por 40 anos, Deus tem uma nuvem para nós em pleno século 21. Esta nuvem muitas vezes é um amigo, muitas vezes é um irmão, muitas vezes é um, como o pastor Israel gosta de dizer, um governo que vai lá e muda a lei para te abençoar. Alguma situação Deus cria para trazer tranquilidade e sombra para você não morrer no deserto causticante desta vida. A Bíblia vai mostrar também a autoridade e o poder de Deus sobre os ventos. O nosso Deus é o Deus que tem autoridade e poder sobre os ventos. Lá em Marcos, você vai encontrar os discípulos vendo Jesus dar uma ordem para o vento acalmar, e eles ficaram assim: meu Deus, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos,
Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo está debaixo do controle da soberana mão do Senhor. Deus tem o controle da sua vida. A sua vida não está ao léu da sorte. A sua vida não está esquecida nesta terra. Há um Deus soberano, poderoso, criador, que vê todas as coisas e Ele contempla a sua vida. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe o que é que te faz chorar. Ele sabe o que é que entristece ao seu coração. Ele sabe da sua necessidade, e Ele é o Deus supridor, que tem nas suas mãos todo o poder para suprir as suas necessidades. Então descansa nos braços desse Deus, que é quem dá ordem para o vento e ele se acalma. Terceiro vento que a Bíblia vai nos mostrar nesta noite é o vento da regeneração. O vento da regeneração, nós vemos isso lá em João capítulo 3 e o versículo 8, quando Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, ele vai conversar à noite com Jesus. E quando ele vai conversar à noite com Jesus, Jesus vai falar sobre o vento do Espírito que sopra de um lado para o outro. E aí ele vai falar assim: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, todo aquele que é nascido do Espírito agora não é dono mais de si, agora ele tem um Senhor, e esse Senhor é Jeová, é o Deus Criador, é o Deus Todo-Poderoso. Quando nós vamos falar sobre este terceiro vento, que é o vento da regeneração, é importante nós dizermos que este vento da regeneração, ele vai trazer para o homem os privilégios que o homem perdeu lá no paraíso com o pecado. O homem perdeu muitos privilégios, principalmente o privilégio de ter comunhão com Deus, mas agora, experimentando este vento da regeneração, este homem vai ter de novo estes privilégios de volta. E a partir daí a Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Paulo ensinando, que aqueles que agora estão em Cristo é nova criatura, passou por um novo nascimento, morreu o homem velho, porque por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, mas por um homem também entrou a salvação, por Jesus Cristo. Agora todos aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, tudo é novidade de vida. E a Bíblia vai nos dizer que nesta vida do novo homem, vivendo em novidade de vida, nós vamos experimentar novidade nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Aquele que odiava, agora ele ama. Aquele que roubava, agora ele restitui. Aquele que falava mentira, agora só fala a verdade, porque é novidade de vida. E é isso que Deus tem para mim e para você, que já passamos pela experiência do vento da regeneração. Nós somos uma nova geração, nascemos agora de Deus, nascemos da água, que é a palavra, e nascemos do Espírito. Por este motivo nós vivemos agora em novidade de vida. A nossa vida não é mais uma monotonia, a nossa vida tem novidade todos os dias. Hoje você foi agraciado pelo Senhor, Deus deu uma bênção para você. Fique sabendo que Deus amanhã tem coisas novas para você. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus tem coisas além daquilo que nós podemos imaginar. Pensa no que você pensou no seu coração de melhor para você nesta terra. A palavra de Deus em 1 Coríntios 2:9 está dizendo que Deus tem coisas maiores e melhores do que esta. E eu não conheço ninguém que vai fazer qualquer plano de derrota ou de fracasso. Os nossos planos são sempre de nos darmos bem, de sermos bem-sucedidos. Mas, meus irmãos, Deus é aquele que está muito preocupado em nos abençoar. Eu disse hoje na escola bíblica dominical essa expressão bem-aventurança. Essa expressão bem-aventurança
Jesus vai falar sobre o sermão mais famoso que ele pregou, que está registrado lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, chamado o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, onde Jesus vai falar assim: bem-aventurado. E o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser mais do que feliz. E ser bem-aventurado não significa você estar andando com um carro de último tipo, morando em um apartamento de cobertura, tendo milhões na sua conta. Nada disso. É uma alegria que vem do céu, que inunda o seu interior. A partir daí, independente de como você esteja, Deus vai fazer você fluir no Espírito, e você vai se alegrar em Deus, a ponto de fluir águas vivas do seu interior. Esta alegria só quem pode dar é Deus. A Bíblia vai dizer, o profeta profetizou lá atrás, e lá na frente nós temos a ratificação deste texto, que Deus amou a Jesus mais do que a seus companheiros e deu a ele o dom da alegria, fez ele mais alegre do que todos os seus companheiros. Jesus era alguém feliz. Meu pai teve um pastor amigo dele, que já dorme no Senhor também, pastor Delcides da Costa Campos, que ele dizia assim: Jesus era o homem mais alegre que pisou nesta terra. Mesmo a Bíblia não registrando que Jesus vivia dando gargalhadas, contando piadas, rindo pelos cotovelos, Jesus foi o homem mais alegre que pisou nesta terra. Por que eu sei disso? Ele dizia: porque uma criança não vai querer ficar perto de alguém rabugento. E as crianças, elas gostavam, elas tinham prazer de estar perto de Jesus. Eu vejo quando eu fico um pouquinho mais rabugento com a Liliana, com a Olivia, com a Liliana fica rabugenta não, com a Olivia, então ela já foge, já vai para lá, não quero saber não. Mas daqui a pouquinho, quando eu for lá todo carinhoso, aí pronto, daqui a pouquinho ela vem, bate na porta e vai. Por quê? Porque a criança não gosta de alguém rabugento. Então Jesus era este homem alegre, era este homem feliz. E é isso que Deus tem para mim e para você. A despeito de todo vento que sopra nesta vida sobre nós, nós podemos ser felizes em Deus. E eu termino com o último vento, que é o vento de Atos capítulo 2, que fala do vento impetuoso e veemente. Este vento é o vento que vai nos capacitar para nós sermos pessoas frutíferas para o reino de Deus, pessoas que deem fruto. Somente o Espírito Santo, que é o Espírito que dá fruto para nós, ele vai nos capacitar. Quando nós temos este encontro, recebemos este vento da capacitação do Espírito, então nós temos, por exemplo, Efésios 4,14 vai falar que existe em nosso tempo, já na época de Paulo já tinha, e no nosso tempo também tem, ventos de doutrina. O que vem a ser ventos de doutrina? Ventos de doutrina são doutrinas que não se respaldam na palavra de Deus. São doutrinas que vêm como um vento e do mesmo jeito que ela vem, ela passa. Então nós precisamos do vento impetuoso e veemente para que nós tenhamos discernimento, para nós não sermos levados por estes ventos de doutrina. Quantos ventos de doutrina já passaram pela nossa vida? Você já experimentou vários, eu também já experimentei alguns que passaram e eu vi que eram ventos de doutrina. Como Deus nos deu o discernimento, nós podemos discernir que eram ventos de doutrinas e não entramos por eles, porque esses ventos de doutrina, eles querem nos tirar da rota, do objetivo que é de um dia chegarmos na Canaã celestial. Mateus capítulo 7, versículos 25 ao 27, é o encerramento do Sermão do Monte, onde Jesus vai fazer uma ilustração, e ele vai dizer assim, aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha, quando vierem os ventos, a tempestade, a chuva, os rios, vão bater nele, e ele não vai sair do lugar, porque está firmado na rocha. Mas se a casinha dele estiver
fundamentada na areia, então o primeiro vento que vier vai jogar para longe. Eu sempre gosto de dar o exemplo da historinha dos 3 porquinhos, que a Olivinha gosta tanto de ouvir eu contar. Tinham 3 porquinhos e 2 fizeram uma casinha muito superficial. O lobo veio e soprou e as casinhas caíram. E eles correram para a terceira casinha do terceiro porquinho, e aí o lobo foi lá e soprou, e a casinha não caiu, porque estava bem fundamentada. Eu faço essa ilustração para dizer que a vida do crente, ela tem que ser fundamentada na palavra e na oração, porque quando soprar o vento, uma vida de oração e de palavra de Deus pode soprar qualquer vento, que ela não vai ruir. E isto fala do quê? Isto fala de obediência. Jesus diz: aquele que ouvir e guardar, aquele que ouvir e praticar, quando soprar o vento, ela vai permanecer firme. Isto fala de obediência. E nós estamos falando por esses dias aqui sobre o valor da obediência. Muitas vezes nós queremos sacrificar. Quanto que é o sacrifício financeiro, pastor? Pode falar que eu estou pronto a cumprir esse sacrifício, mas não queremos obedecer aquilo que a palavra de Deus nos diz. E Deus já disse por intermédio do profeta Samuel para o primeiro rei de Israel: eu prefiro a obediência do que o sacrifício. Eu quero que o homem seja obediente do que fique preocupado com o sacrifício. Então, se Deus não poupou nem um rei que foi levantado por ele, ele vai poupar a mim e a você? É verdade que em algum momento nós precisamos fazer algum sacrifício. Por exemplo, acordar de madrugada para orar é um sacrifício que você temos que fazer para buscar o Senhor. Orar durante o dia é um sacrifício. Você parar tudo que você está fazendo para você orar é um sacrifício. Muitas vezes dar uma oferta de amor é um sacrifício também. Temos que fazer isso, mas isso não pode ser uma legalidade para nós desobedecermos a palavra de Deus. Nós temos que fazer uma coisa sem deixar de observar a outra. Então, este espírito ou este vento impetuoso e veemente, que é essa capacitação que vai gerar em nós frutos, vai nos capacitar para a obediência. Judas capítulo 12, Judas versículo 12, Judas só tem um capítulo, é um capítulo único. O versículo 12 vai dizer de algumas pessoas, e Judas vai comparar essas pessoas como nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra. O que está dizendo aqui? De pessoas que não geram fruto. Pessoa que é nuvem sem água, não pode derramar água sobre a terra para brotar a plantação. É esta a ideia. Mas nós, experimentando este vento impetuoso e veemente, o vento do fruto espiritual, ele vai ser gerado em nossa vida. Então nós daremos frutos. Aí muitas vezes nós não vamos entender porque nós somos alvos de calúnia, porque nós somos alvos muitas vezes da pessoa nos desdenhar, de olhar para nós e desdenhando, balançando o ombro, e uns fazendo até alguns gestos obscenos em nossa direção. Meu irmão, eu e você, quando nós começarmos a dar frutos, pode esperar que vão falar mal, vão nos caluniar e vão querer até nos colocar na cruz. Mas na cruz nós não precisamos mais ir, porque Jesus já foi na cruz por nós. Agora nós temos que dar frutos, e esses frutos têm que ser frutos para a vida eterna. Eu termino este quarto e último vento falando de Apocalipse capítulo 6 e versículo 13. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 13, está dizendo assim: a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O que é isso? Quando o vento bate muito forte, ainda que o figo esteja verde,
ele vai cair, porque o vento é muito forte, ele vai cair fora de tempo. Isto aqui fala do vento da firmeza espiritual. Quantas vezes nós oscilamos? A minha mãe dizia que a nossa vida é como uma roda gigante. E quando você olha para o povo lá do período dos juízes, eles estão vivendo assim também, num ciclo como uma roda gigante. Uma hora eles estão aqui embaixo, mal, não crendo em Deus, adorando outros deuses. Daqui a pouquinho estão lá em cima, fortes, animados, todos cheios de fé. Daqui a pouquinho desanimados de novo. É a figura do crente vagalume. Uma hora está acesa, outra hora está apagado. Apocalipse capítulo 6, versículo 13, está dizendo que esse vento da firmeza espiritual, que vai nos manter com fé no momento da bonança e no momento do vento forte, esse vento da firmeza espiritual, ele está soprando hoje aqui. Ele sopra sobre a sua vida para te dar firmeza, para que a sua caminhada seja uma caminhada plana, ainda que você passe por muitos altos e baixos, ainda que você tenha que subir morro, descer morro, passar pelo vale, passar na montanha novamente, mas você chegará a Canaã celestial, porque Deus acompanha você, Deus está com você. Eu concluo esta palavra com o texto de Apocalipse capítulo 7, versículo de número 1, onde fala que Deus coloca 4 anjos sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Ou seja, não importa o vento que vai soprar sobre a sua vida, seja um vento brando ou seja um vento furioso, Deus tem o controle de todos os ventos. Quando soprar um vento brando, é Deus quem está no controle. Quando soprar aquele vento furioso, que você fala, agora não vai ter jeito, o barquinho vai afundar, Deus continua no controle. Então nessa noite, descanse a sua alma, tranquilize o seu coração e saiba que Deus está no controle. Todos aqueles que depositam a sua confiança em Deus não ficam abandonados, não ficam ao léu da sorte, não ficam desanimados, porque ainda que desanime, o Senhor vai lá e dá ânimo para essa pessoa, como fez com Josué, que estava desanimado por causa da morte de Moisés, mas Deus foi lá e deu uma palavra de ânimo, e Josué levantou e entrou na terra prometida. Foi assim também com Gideão. Por 7 anos os midianitas estavam entrando lá e roubando todo o fruto da terra. E Gideão, a Bíblia diz que era medroso, fraquinho, era alguém que batia o pé e já saía correndo, mas o anjo desceu lá e disse para ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. Talvez você esteja aqui nesta noite e você esteja dizendo para você mesmo, eu sou tão fraquinho, como eu gostaria de ter a fé de Abraão, a fé de Paulo. Você pode não ter a fé de Abraão, nem a fé de Paulo, mas você tem o Deus de Abraão, você tem o Deus de Paulo, e o Deus que deu vitória para Abraão é o mesmo Deus que vai te dar vitória. O Deus que deu vitória para Paulo, que livrou Paulo da boca do leão, é o Deus que vai te dar vitória também. É o mesmo Deus que está dizendo para você lá em Hebreus 13, 8, eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje e serei o mesmo eternamente. A minha fidelidade não muda, eu continuo fiel, eu cuido de você, eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Ainda que uma mãe que amamenta o seu filho se esqueça do seu filho, eu nunca me esquecerei de você. Eu tenho nas minhas mãos, diz Deus, o teu nome gravado. Quando todo mundo esquecer de você, Deus olha para a palma das suas mãos e lembra de você. E quando Ele lembra, Ele não fica apático, Ele dá ordem aos seus anjos para que desçam e venham ao teu socorro. Deus não permite que um filho dele
passe pela tribulação sozinho, Ele sempre estará junto de nós, Ele sempre vai nos acompanhar, e no momento de maior dificuldade, Ele nos pega no seu colo, Ele pega no seu colo amoroso e cuida de nós como uma mãe cuida do seu bebê recém-nascido. Esse é o nosso Deus. Pode crer nesse Deus, pode ir para sua casa tranquilo, acreditando e confiando que este Deus é digno de toda adoração, é digno de nós acreditarmos, confiarmos e deitarmos despreocupados, ainda que você tenha muitos desafios pela segunda-feira que vai chegar daqui a pouco, ainda que você tenha desafios intransponíveis, eu quero dizer para você em alto e bom som: o teu Deus, o nosso Deus, o Deus da igreja, Ele se levanta nesta noite para lutar em seu favor. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.